Na segunda parte da aula pública sobre as revoluções na América Latina, Marco Piva responde às perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. O que a Frente Sandinista poderia ter feito de diferente, adotado alguma outra estratégia para ter o apoio do público, para ter o apoio popular e não perder as eleições para a frente que apoiava a volta ao realinhamento com os Estados Unidos? A Nicarágua, ao mesmo tempo que ela representou um sopro de esperança e trouxe um movimento de solidariedade inédito naquela época, os movimentos sociais brasileiros, e disso eu pude participar muito diretamente, se organizavam, faziam coleta de alimentos, de roupas, para enviar para a Nicarágua. Havia um sentimento, naquele momento, muito forte, de que a Nicarágua não poderia perder. Não se poderia perder a Nicarágua, porque ela representava essa esperança para toda a América Latina. É claro que, no plano ideal, nós não conseguimos lidar com todas as variáveis. A variável de ter saído um governo democrata de Jimmy Carter nos Estados Unidos e ter assumido um governo republicano, linha dura, de Reagan, mudou o panorama. E depois, a Inglaterra, com a Margaret Thatcher, iniciando todo um processo de desmonte da estrutura sindical mais combativa da Europa, que era a estrutura inglesa, acaba gerando uma situação onde um país com muita dificuldade, muito pobre, não consegue lidar com isso apenas com a solidariedade internacional. Então, eu diria que o que tinha que ser feito foi feito. Do ponto de vista da defesa, da soberania do país, que era atacado todo dia, da defesa de uma dignidade de um povo que tinha sido subjugado durante décadas e, pela primeira vez, podia olhar para si mesmo e poder olhar os outros de cabeça erguida. Ainda assim, isso não foi suficiente. Mas, como eu disse anteriormente, o mundo é uma dinâmica muito particular, a ponto dos sandinistas, mesmo com um racha, que teve um racha interno entre os sandinistas, houve a criação de um novo agrupamento que se dizia mais à esquerda, que foi o Movimento de Renovação Sandinista. Mesmo apesar dessa divisão interna, de 1990 a 2006, foram 16 anos de implementação de um projeto neoliberal que retrocedeu em todas as conquistas, ou seja, as terras que os camponeses tinham recebido foram devolvidas para os latifundiários, o sistema de saúde sofreu um retrocesso, o sistema de educação, tudo em nome de do mercado, tudo em nome de que o mercado resolve tudo. Então, todos esses retrocessos, na prática, fizeram com que a própria população, ainda que depois de 16 anos, enxergassem na Frente Sandinista uma alternativa, novamente. Mas aí já não uma alternativa a partir da luta armada, mas a partir de um processo democrático, que, como eu disse, talvez tenha sido o principal legado dessa revolução. É inevitável fazer uma comparação com o Brasil nesse momento em que nós vivemos, que também passamos aí por mais de 13 anos, né, de um governo popular e que, num determinado momento, também sai do poder, né, de forma abrupta, sai do poder e perde consideravelmente um apoio popular. Quando a gente pensa e faz essa comparação agora, pensando a questão da Nicarágua, a mesma questão como reverter essa situação, como pensar novamente essa situação de modo a mostrar para essa população quais eram as reais intenções e os processos positivos que isso implementou na última década no Brasil. A América Latina vem de um ciclo de governos progressistas, um ciclo de propostas diferentes daquelas que vigoraram do ponto de vista econômico nas décadas passadas, que foi o neoliberalismo, e alguns avanços foram conquistados. Sem dúvida nenhuma, aqui mesmo no Brasil, o Brasil foi considerado um país fora do mapa da fome. Políticas sociais compensatórias ajudaram
regiões antes esquecidas do país, como o Nordeste, a crescerem. Outro ponto importante foi o acesso à renda, ao trabalho. Agora, se a gente olha o Brasil de hoje, a gente fica com uma sensação de que tudo isso está voltando para trás. E aí, talvez existam várias explicações para isso, inclusive do ponto de vista do governo que foi derrotado, a necessidade, talvez, de uma autocrítica em certos aspectos. Mas o fato concreto é que esse ciclo de governos progressistas, que a gente observa que não só aqui no Brasil, mas, por exemplo, na Argentina também, houve uma derrota eleitoral. Temos eleições próximas em alguns países, o Equador, onde há uma disputa. Não se sabe exatamente se o governo de recorte progressista vai continuar ou não. Se não continuar, o país será governado por um banqueiro, que já foi dirigente do FMI. E nós temos situações de maior preocupação na medida que os Estados Unidos elegeram um governo ainda mais conservador, não só do ponto de vista da sua linha econômica, mas naquela que eu diria pior linha da história dos Estados Unidos, no sentido de que os Estados Unidos representam o guardião da democracia no mundo. Isso é muito perigoso, porque faz um desequilíbrio internacional muito grande, que a gente já está observando, inclusive na Europa. O maior desastre hoje na humanidade, que é uma crise humanitária, é a questão dos refugiados. Que isso adquire proporções gigantescas. O voto popular, ele é a arma soberana e a legitimidade de uma democracia. Quando esse voto popular ele é quebrado, você rompe a institucionalidade, a espinha dorsal da institucionalidade do país. E aí começa uma série de quebras sucessivas. Quando você pega uma presidenta eleita legitimamente, gostemos ou não, tenhamos votado nela ou não, e coloca num processo, no mínimo duvidoso, para fora, através do impeachment, dando ares de legalidade a isso, na prática você está mandando um recado para a sociedade. Qual é o recado? De que é o seguinte: aqui vale tudo. E não é à toa que nós vemos hoje um golpe atrás do golpe. O golpe, como assim muitos chamam, ele não é um golpe que se dá num dia e termina naquele dia. Ele é o início de um processo. Ou, melhor dizendo, o início de um retrocesso. Então, não é à toa que essa pauta atual, do atual governo, ela é uma pauta baseada na volta de um modelo econômico que nós, nas décadas de 80 e 90, já vimos que não funciona no que diz respeito à população. Nesse sentido, que as revoluções, elas trazem uma utopia em seu bojo. Nós não devemos ter vergonha de pensar nossas utopias e, mais ainda, de praticá-las. Seja no microespaço da família, do bairro, da universidade, seja no macroespaço. Nós estamos falando do nosso país, nós estamos falando de um continente. Nós somos parte desse continente. Nesse sentido, a história da Nicarágua se vincula à história do Brasil.